Bom, na aula de hoje, na aula de hoje, na aula de semana que vem, o tópico é simulação. A ideia desse tema aqui dentro do curso é que vocês possam ter uma ideia de como simulação computacional pode ser usada em diferentes áreas do conhecimento. Então, hoje a gente vai ver simulação, um processo que a gente chama de simulação de Monte Carlo, que ele é usado, esse é um processo genérico que tem várias aplicações, daqui a pouco a gente discute. Para a aula de semana que vem, eu preparei um conteúdo que é a simulação de dinâmica de populações. Então, é como se tivesse uma população de presas e outra de predadores, né, duas espécies coexistindo, de como que é a dinâmica entre elas, quando uma cresce, a outra vai crescer, e aí vai provocar uma diminuição, porque uma das espécies se alimenta da outra, e tal. Então, que a gente vai olhar em detalhes na semana que vem. E, além disso, tem 2 cadernos extras que eu coloquei no site. Deixa eu abrir o site aqui. Que a gente não vai tratar deles especificamente aqui nas aulas, mas eu coloquei como material extra. Então, para essa semana, tem a simulação de um campeonato de futebol. A simulação é baseada na simulação desse site aqui, que é o site americano 538, né, 538, que ele é bastante famoso nos Estados Unidos, que ele faz simulação de resultados da eleição. Mas, além disso, ele também faz simulações de vários esportes, entre eles o futebol. Então, e aí, uma simulação baseada nesses scores aqui, que eles calculam, que é o poder ofensivo e o poder defensivo de cada time, e as chances do time ser campeão. Então, tem aqui o caderno, que está explicado direitinho como é que eu implementei essa simulação. É uma versão mais simplificada da simulação. A simulação deles tem mais elementos, então os jogos que já ocorreram, eles colocam o resultado, né? Então só simulam os jogos que estão faltando. Na minha simulação, eu considero o campeonato em branco e tal. Mas daí tem... mas a simulação, apesar de mais simples do que a que é feita no site, tem resultados bem... É bem legal de ver. Aqui, por exemplo, tem a simulação de uma rodada, de um campeonato, né, os jogos de todo mundo contra todo mundo, as chances de cada time ser campeão e tal. Mas esse aqui é um material extra, só para quem tiver interesse em dar uma olhada depois. Tem um vídeo lá no site e também o material. E na aula de hoje, o tópico específico que a gente vai ver é simulação de Monte Carlo para o cálculo do valor de π. Então, o valor de π, acho que todo mundo lembra lá do colégio, que é lá a razão entre o raio de uma circunferência e o seu perímetro, né? Então, uma das constantes mais famosas da matemática, você usa para calcular a área e também a área do círculo, da circunferência, entre outras coisas. É um número irracional, né? Um número que não tem tem infinitas casas depois da vírgula. Existem diversos métodos para a gente fazer, calcular
essas casas depois da vírgula. Tem até uma competição internacional para ver quantas casas cada instituto de pesquisa consegue calcular. Eles conseguem calcular centenas de milhares de casas, até milhões de casas depois da vírgula. Sim, mas essas competições são mais para testar os métodos de cálculo do que ter um valor de π muito preciso, porque na prática, aí depois de 20 casas depois da vírgula, não faz uma diferença muito grande em ser mais ou menos preciso. Mas a gente vai usar a simulação de Monte Carlo para calcular uma estimativa para esse valor aqui. Bom, antes da gente falar do método em si, falar um pouquinho sobre o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo ele foi desenvolvido em paralelo em vários lugares ao redor do mundo, à medida que os computadores foram ganhando popularidade, que as universidades foram tendo mais acesso a computadores, lá no final da década de 40, começo da década de 50, várias pessoas independentes foram criando variações do método de Monte Carlo, mas o primeiro uso mais famoso foi no projeto Manhattan, e foi o projeto que criou a bomba atômica lá no final da Segunda Guerra Mundial. E aí eles usavam o método de Monte Carlo para estudar a colisão entre os átomos lá no processo de fissão nuclear, né? Que levava aquela reação em cadeia para detonar a bomba. Só que, como várias das coisas, o projeto era secreto, né? Então vários dos resultados eram secretos. A descrição do método foi feita com relação ao cálculo de probabilidades de jogos de cassino, jogos de dados, por exemplo. Então, qual que é a probabilidade de você apostar no número tal e ganhar com essa aposta? Então, ao invés de você fazer um cálculo matemático, analítico daquela probabilidade, você usava simulação computacional para fazer um cálculo aproximado do valor daquela probabilidade, sem precisar resolver um sistema com várias equações que tem dependência entre as variáveis. Então, como a descrição desse método foi feita com base nesses jogos de azar, em jogos de cassino, ele acabou sendo batizado com o nome de um cassino famoso, que é o Cassino de Monte Carlo, que fica lá no Principado de Monte Carlo, na Europa, que é conhecido pelos cassinos famosos, lá no Principado de Mônaco. E esse método, ele é usado, tem diversas aplicações em diversas áreas, tanto das ciências como das engenharias. Por exemplo, nas ciências físicas, ele é usado para fazer simulação de difusão de calor em superfícies, como é que, se você esquentar um pedaço da chapa, como é que aquele calor se propaga, a dinâmica molecular entre átomos diferentes. Então, você está criando um material novo, como que as moléculas interagem entre si, problema de múltiplos corpos, um sistema estelar, que você tem várias estrelas e planetas coexistindo assim. A gente tem uma relação entre dois corpos, né, que é o método, as equações de Kepler, mas se você tem vários entre si interagindo, como é que você faz esses cálculos, sistemas quânticos, enfim, tem diversas aplicações na área da física. Na engenharia tem aplicações em microeletrônica, tanto em circuitos digitais quanto o circuito analógico, a correlação entre sistemas,
Problema de localização de robôs autônomos, você tem um robô no ambiente, e como é que ele se localiza, tem alguns métodos que são baseados em estratégia de Monte Carlo. Na biologia, como é que é a interação entre proteínas e membranas. Então, você pode simular, por exemplo, a interação de um anticorpo bloqueando um vírus, por exemplo, ele entra na célula. Quais as variações que esse anticorpo, que é uma proteína, teria que ter para coibir a entrada do vírus. Inferência de árvores filogenéticas, quer dizer, árvores de relação genética entre as espécies. Na matemática, para você calcular, fazer alguns cálculos com uma integral, vocês vão ver aí nas próximas disciplinas, função de uma variável, função de várias variáveis. Tem alguns métodos de função de várias variáveis, que você quer calcular a integral, uma área, um volume de uma função. Tem alguns métodos que são baseados em Monte Carlo. Otimização, você tem um sistema com várias equações e várias incógnitas. Como que você encontra uma melhor configuração para aquelas equações. Então, tem alguns métodos que também são baseados em Monte Carlo. Então, tem diversas variações e diversas aplicações em diversas áreas. O que a gente vai ver hoje é uma aplicação bastante simples, que está relacionada a esse método de integração aqui na matemática, que está relacionado a calcular o valor de π. Qual que é a ideia? Então, antes de descrever o método em si, eu vou explicar aqui algumas relações baseadas nessa figura. Então, o que eu tenho nessa figura? Eu tenho uma circunferência, essa circunferência em vermelho aqui, que tem esse raio aqui. E além dessa circunferência, eu tenho um quadrado de lado L, em que essa circunferência está circunscrita. Então, essa circunferência está inscrita nesse quadrado. O que quer dizer que a circunferência está inscrita nesse quadrado? Essa circunferência só toca esse quadrado em 4 pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então, esse lado do quadrado toca aqui essa circunferência em um ponto, esse outro lado também só toca a circunferência em um ponto e outro ponto. E aí esses pontos estão separados a 90 graus um do outro, né? O ponto que toca aqui está a 90 graus do ponto que toca aqui, que está a 90 graus do ponto que toca aqui, e a 90 graus do ponto que toca aqui. Então, isso aqui é uma circunferência que está inscrita nesse quadrado. Como essa circunferência que está inscrita nesse quadrado, eu sei que o lado desse quadrado, como esse ponto aqui está a 180 graus, né? Porque 90 mais 90 desse outro ponto aqui, eu sei que o lado do quadrado é igual 2 vezes o tamanho do raio, porque eu tenho aqui do centro até esse ponto aqui eu tenho raio, e aí do centro até esse ponto aqui eu tenho outro valor de raio. Então, esse lado aqui desse quadrado é igual a 2 vezes o valor do raio. Como é que eu posso usar isso daqui para derivar uma relação para calcular o valor de π? Então, vamos começar aqui. Ó. Eu sei lá do colégio que a área do círculo é definida como sendo π vezes o raio ao quadrado. Então, a definição da área do círculo lá do colégio. E eu sei que a área do quadrado é dada pelo valor do lado elevado ao quadrado.
a pergunta aqui do Gabriel, que os geradores de números aleatórios não são verdadeiramente aleatórios, mas eles são conhecidos como pseudo-aleatórios. Por que é assim? Porque gerar números verdadeiramente aleatórios é difícil de você fazer isso computacionalmente, porque computacionalmente a gente precisa de um processo bem definido, a gente precisa de um algoritmo, a gente precisa de um código que faz a geração desse número aleatório. E é difícil de você construir um programa que faz isso. Então a gente tem fórmulas que geram um número aleatório a partir de uma certa semente. Então eu dou como entrada semente, semente 1, e a partir daquilo ali eu vou calculando uma função que vai simulando a geração de um número aleatório a partir dessa semente. Mas se eu repetir o processo para a mesma semente, eu vou ter a mesma sequência de números aleatórios, de números pseudo-aleatórios. Ou seja, se eu olhar a sequência e não sei quem é a semente, esses números eles têm um comportamento aleatório. Mas se eu repito o processo com a mesma semente, eu vou ter a mesma sequência. Então, esses números aleatórios, eles dependem de uma semente. Então, fixando a semente, a sequência é a mesma. Mas a sequência em si, se eu ignorar a semente, ela é aparentemente aleatória. Então, por isso que a gente chama de pseudo-aleatório, porque se eu fixar a semente, a sequência, eu consigo reproduzir a mesma sequência de passos, que vai gerar a mesma sequência de números aleatórios. Então, pseudo-aleatórios. Então, a sequência em si, ela é aparentemente aleatória, mas ela é dependente de uma semente, porque o algoritmo que eu uso para gerar esses números depende dessa semente. Se eu quiser gerar números verdadeiramente aleatórios, eu precisaria ter algum outro processo que não seja computacional. Eu precisaria, sei lá, geradores de números aleatórios, eles são verdadeiramente aleatórios, eles são baseados, sei lá, em alguma coisa física, sei lá, tem a vibração de um átomo de, acho que hidrogênio, que fica ali pulsando e aquilo ali fica gerando um processo que é aleatório e fica alguma coisa medindo lá e gerando um número aleatório baseado naquela pulsação. Eu não consigo gerar números verdadeiramente aleatórios usando um processo puramente computacional. Então, por isso que eu não consigo gerar números verdadeiramente aleatórios. Eu precisaria ter algum outro processo para fazer isso. Mas eu consigo, a partir de uma única semente, simular uma sequência de números que essa sequência, a partir daquela semente, ela é pseudo-aleatória. Bom, tudo bem? Deu para pegar a ideia aí? É uma limitação do que a gente consegue fazer computacionalmente. Eu precisaria de uma coisa que não é computacional. Bom, vamos voltar aqui no nosso problema de calcular o valor de π. Então, eu sei que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, e a área do quadrado é dada por L ao quadrado. Só que como o círculo, a circunferência, ela está inscrita nesse quadrado, eu sei que o valor de L é igual a 2 vezes R. Porque aqui, L, eu vou ter R daqui até aqui e R daqui até aqui. Então, esse lado L aqui é igual a esse diâmetro aqui da circunferência, que é igual a 2 vezes R. Então, eu posso pegar aqui a área do quadrado
e substituir esse L por 2 vezes R. Então, eu posso reescrever a área do quadrado como sendo 2 vezes R ao quadrado, que é igual a 4 vezes R ao quadrado. E o que eu vou fazer agora é dividir a área da circunferência, que é π vezes R ao quadrado, pela área do quadrado, que é igual a 4 vezes R ao quadrado. Então, a razão da área da circunferência pela área do quadrado é igual a π vezes R ao quadrado dividido por 4 vezes R ao quadrado. E aí, eu tenho R ao quadrado em cima, R ao quadrado embaixo. Eu posso cortar R ao quadrado aqui, cortar R ao quadrado aqui. Então, eu vou ficar aqui a área da circunferência dividida pela área do quadrado é igual a π sobre 4. E aí, se eu quiser isolar o valor de π, eu posso pegar esse 4 aqui que está dividindo e passar multiplicando. E eu vou ficar no final com essa relação aqui. Π é igual a 4 vezes a área do círculo dividida pela área do quadrado. Então, aqui eu tenho uma relação do valor de π em função da razão da área do círculo pela área do quadrado. O problema é que isso aqui não me ajuda muito, porque para eu calcular a área do círculo, eu preciso saber o valor de π. E aí, para poder saber o valor de π com essa relação aqui, eu preciso saber a área do círculo. Ou seja, essas relações aqui, elas estão ligadas. Para saber o valor de π, eu preciso saber a área do círculo, e para saber a área do círculo, eu preciso saber o valor de π. Então, essa relação aqui, eu não consigo analiticamente usar ela para resolver o valor de π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a simulação computacional para aproximar essa razão aqui. Então, se eu tiver um método que me aproxime essa razão aqui da área do círculo pela área do quadrado, eu posso usar essa aproximação para calcular um valor aproximado da variável, da constante π. E qual que é a ideia aqui na minha simulação para aproximar essa razão aqui? Então, lembra que na aula passada e na aula retrasada, a gente tinha lá a simulação do lançamento de um dardo no alvo. E o que eu fazia? Eu calculava a pontuação com base na distância do ponto até o centro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um processo parecido em que eu estou simulando pontos aleatórios dentro do quadrado e eu vou simular essa razão aqui entre a área do círculo pela área do quadrado pela contagem de pontos que caem dentro do círculo com relação aos pontos dentro do meu quadrado. Então, quanto mais pontos eu simular, tem algumas figuras aqui que tem a simulação com um grande número de pontos. Então, quanto mais pontos eu simular, melhor eu vou ter uma aproximação da razão da área do círculo com relação à área do quadrado. Se eu tivesse infinitos pontos dentro desse quadrado, eu teria uma aproximação perfeita. Mas, como a gente não consegue simular infinitos pontos, quantos mais pontos eu simular aqui dentro do quadrado,
e calcular aqueles que caem dentro do círculo, melhor eu vou ter uma aproximação da razão aqui dessas duas áreas. Então, o processo é o seguinte: eu vou simular aqui diversos pontos dentro do quadrado, e dentro dessa simulação eu vou contar quantos pontos estão dentro do círculo. E eu vou usar o número de pontos que caem dentro do círculo dividido pelo número total de pontos dentro do quadrado, né? Então, o número total de pontos dentro do quadrado são aqueles que estão dentro e fora do círculo. Eu vou usar essa razão aqui do número de pontos que caem dentro do círculo com relação ao número de pontos dentro do quadrado, como sendo uma aproximação dessa razão aqui dentre as duas áreas. E aí eu substituo aqui essa aproximação dentro dessa fórmula. E aí eu posso usar isso para aproximar o valor de π. Então, ao invés de calcular essa área aqui, eu calculo essa aproximação, em que eu sorteio um certo número de pontos aqui dentro do quadrado, e dentro desses pontos que eu sorteei, eu calculo quantos caíram dentro do círculo, e aí eu uso isso daqui para aproximar o valor de π. Tudo bem? Então, é um processo parecido com aquele que a gente viu nas duas últimas semanas, em que eu sorteava um ponto e calculava quantos pontos eu sorteava um ponto ali no alvo, né? E com base nesse sorteio, eu calculava quantos pontos eu marquei naquele lançamento do dardo. Aqui eu vou simular um sorteio de um ponto dentro desse quadrado e vou contar quantos caíram dentro do círculo. A princípio, eu poderia usar um quadrado de qualquer tamanho. Se a gente olhar aqui na fórmula, ó, o raio aparece em cima e embaixo e eu cancelo. Então, eu poderia usar um quadrado de lado 50, 100, 0,1, 1 milhão. Enfim, eu poderia usar um quadrado de qualquer tamanho. Só que como no Python a gente tem uma função pronta lá que calcula um número entre 0 e 1, que é essa função random.random aqui do Python, para facilitar as coisas, eu vou usar um lado L aqui, de tamanho igual a 1, porque se eu sortear uma coordenada x e y usando esse random.random aqui, para x e para y, eu estou simulando um ponto dentro do quadrado. Então, só para facilitar as coisas, só para facilitar aqui a implementação, eu uso o lado do quadrado como sendo igual a 1. Então, como eu usei aqui o lado do quadrado como sendo igual a 1, eu sei que o raio vale meio, porque o lado é igual a 2 vezes o raio, então o raio vai valer igual a meio. E aí eu sei que o centro aqui dessa circunferência é 0,5, 0,5, que é o centro da figura. Poderia usar um outro valor, mas esse valor de lado aqui facilita a nossa implementação. Então, como a gente viu na semana passada, eu posso simular aqui o sorteio dentro de um ponto dentro do quadrado, usando a biblioteca random,
e sorteando uma coordenada x e y para esse meu ponto. Então aqui eu estou simulando o sorteio de um ponto aleatório aqui dentro do meu quadrado. Uma vez que eu sorteei o ponto dentro do quadrado, como é que eu faço para contar ou para saber se o ponto está dentro ou fora do círculo? Para saber se o ponto está dentro ou fora do círculo, a gente vai usar uma estratégia parecida com a que a gente usou semana passada para calcular ali os pontos do lançamento. Eu vou calcular a distância desse ponto que eu estou gerando com relação ao centro dessa circunferência aqui. Então, se eu sortear um ponto aqui, por exemplo, e a distância desse ponto ao centro for menor do que o raio, porque o raio aqui dá a distância máxima com relação ao limite aqui da circunferência. Então, se a distância desse ponto aqui ao centro for menor do que 0,5, que é o comprimento do meu raio, o ponto está dentro da circunferência. Se for maior do que 0,5, esse ponto que eu sorteei, ele vai estar dentro do quadrado, mas vai estar fora da circunferência. Então eu vou usar aqui a função distância euclidiana, que a gente já estudou aí há umas 2 semanas atrás, para calcular a distância do ponto ao centro da circunferência. Então a função distância euclidiana aqui, ela recebe as coordenadas x e y de 2 pontos, né? x1, y1, x2, y2, do ponto 1 e do ponto 2. Calcula a diferença da coordenada x, calcula a diferença da coordenada y, eleva essas distâncias ao quadrado e calcula a raiz quadrada do quadrado dessas diferenças. E aí eu posso usar essa função distância euclidiana aqui para saber se a distância desse ponto que eu sorteei está dentro ou fora da circunferência. Então, se eu executar aqui, nessa execução aqui, eu sorteei esse ponto aqui e ele está fora da circunferência. Então, nesse if aqui, ele só vai imprimir que o ponto está dentro da circunferência se essa distância for menor do que 0,5. Então, essa distância aqui foi maior do que 0,5 e ele não imprimiu nada. Quando eu rodo aqui de novo, aqui, ó, nessa segunda execução, eu sorteei esse outro ponto aqui e foi um ponto dentro da circunferência. Se eu executar de novo eu sorteei um ponto dentro da circunferência. De novo dentro. Cada vez que eu faço aqui, que eu executo essa distância é menor do que o tamanho do raio, que é 0,5. Bom, eu poderia fazer essa simulação na mão, clicando aqui nessa célula, na execução dessa célula, tá? 100 vezes, por exemplo, e aí eu poderia pegar um pedacinho de papel aqui do lado e contar quantas vezes o ponto foi sorteado dentro e quantas vezes o ponto foi sorteado fora. Bom, só que, sei lá, eu poderia me perder aqui em quantas vezes eu executei, poderia ter esquecido de anotar e tal.
Então, ao invés de fazer essa repetição na mão, eu posso usar um laço, que foi o que a gente viu na semana passada, para fazer essa repetição automaticamente para mim. E aí eu posso usar aquele padrão contador para contar quantas vezes o ponto que eu sorteei caiu dentro do quadrado. Então, para aquele padrão contador que a gente viu semana passada, então eu vou criar uma outra variável aqui, que eu chamei de ncirc. Estou usando o mesmo nome aqui da fórmula. Então, ncirc. E essa variável, eu vou contar quantas vezes o ponto que eu sorteei caiu dentro do quadrado. Então, aqui, ó, eu criei um laço, e nesse laço eu vou repetir n quadro vezes, que é o número de pontos que eu quero sortear. Aqui dentro desse laço, eu sorteio uma coordenada x e uma coordenada y, calculo a distância desse ponto que eu sorteei ao centro da circunferência, e se essa distância for menor do que 0,5, ao invés de imprimir como eu fazia aqui, eu incremento o meu contador de 1. Então, aqui, ele vai executar n quad vezes, né? Então, em que n quad aqui é igual a 100. E toda vez que ele sortear um número que for dentro da circunferência, essa variável contadora aqui vai ser incrementada de 1. Vejam que eu preciso fazer o sorteio aqui dentro do meu laço. Um erro comum seria fazer o sorteio aqui, por exemplo, fora do laço. Nesse caso aqui que eu estou fazendo um sorteio fora do laço, ele só vai sortear um ponto. E ele vai pegar dentro do laço, ele vai pegar esse primeiro ponto que eu sorteei e vai verificar 100 vezes se o ponto está dentro ou fora do círculo. Mas como eu só sorteei uma vez, esse meu programa não vai funcionar. Porque eu preciso, a cada passada do laço, eu preciso sortear um ponto diferente. Então, o sorteio dos pontos aqui tem que estar dentro do laço. Então, aqui nesse laço, eu vou sortear 100 pontos diferentes. E sempre que a distância desse ponto for menor do que 0,5, eu vou incrementar aqui nessa minha variável contadora, que vai contar quantos pontos caíram dentro do círculo. Depois que esse laço aqui for executado, eu posso usar essa formulazinha aqui para calcular o valor aproximado de π. Então, aqui, ó, depois que o laço terminou de executar, eu calculo o valor de π como sendo 4 vezes o número de pontos que caíram dentro do círculo pelo número de pontos total que eu usei na simulação, que seria o número de pontos que eu sorteei dentro do quadrado. E aqui nessa linha, eu estou calculando a diferença em módulo desse valor que eu simulei para o valor da constante π que está armazenada dentro da biblioteca MAF. Então, em maf.py, tem o valor de π com dezenas de casas decimais de precisão.
Ah, eu posso calcular essa diferença aqui, desse valor de π que eu calculei aqui, essa aproximação, usando essa simulação, com o valor de π que está armazenado lá dentro com uma precisão bem grande. Então, nessa simulação que eu fiz aqui, sorteando 100 pontos dentro do quadrado, o valor de π que eu simulei foi 2,84, com um erro de 0,3. Se eu executar de novo, aqui, ó, essa diferença, eu tive um valor de π simulado de 3,16, com um erro de 0,01. E assim por diante. Se eu executar de novo, eu vou ter um valor diferente, 3,08, com um erro na sexta casa decimal. Então, o objetivo aqui da aula não é, não foi construir um método super preciso para calcular o valor de π. Se a gente precisar calcular um valor de π super preciso, eu posso usar o da biblioteca maf.py. O objetivo da aula foi usar o método, usar o método de Monte Carlo para ilustrado no cálculo de π, na simulação do cálculo de um valor de π. Se eu colocar um valor aqui, se eu aumentar o número de pontos dentro do meu quadrado, ao invés de 100, eu sortear 1000 pontos. Então, aqui, ó, com 1000 pontos, nessa execução eu tive um valor de 3,04 com um erro de 0,09. Mas se eu executar de novo, um erro 0,11, 0,06. Se ao invés de 100, de 1000, eu colocar 10.000, 3,15 com um erro ali na terceira casa decimal. 3,11 com um erro na segunda casa decimal. Se ao invés de 10.000, eu colocar 100.000, o valor foi 3,1425 com um erro na quarta casa decimal. O valor de 3,13 com um erro na terceira casa decimal. Se aumentar de 100.000 para 1 milhão, o valor 3,1428 com erro na terceira casa decimal. Um valor de 3,1438 com erro de novo na terceira casa decimal. E assim por diante. 10 milhões de vezes. 10 milhões de vezes, ele já vai demorar um pouquinho mais aqui, ó. Mas ele teve um valor de 3,1418 com um erro na quarta casa decimal. À medida que eu vou aumentando aqui o número de pontos dentro do quadrado, eu vou tendo valores em diferentes execuções que são mais próximos do valor do valor de π, e o meu erro vai sendo menor nas diferentes repetições. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Então, eu estou usando simulação de Monte Carlo para calcular uma aproximação entre a área do círculo pela área do quadrado, a área de circunferência pela área do quadrado, e essa aproximação é dada pelo número de pontos aleatórios que caem dentro da circunferência, pelo número de pontos que eu sorteei dentro do quadrado. Quanto mais pontos eu for sorteando, mais acurada, mais próxima do valor de π é a minha simulação.
Ah, bom, mas cada vez que eu executar aqui, então eu voltei de novo aqui a executar com 100, cada vez que eu clico nessa célula aqui, eu tenho um valor diferente. 2,96, valor de pi diferente. 3,32, de novo, 3,32, 3,28. Se eu quiser fazer uma análise do quão variável é a minha simulação com relação a esse número aqui, ó, com relação a esse parâmetro, com relação ao número de pontos que eu sorteio dentro do meu quadrado. Com esse valor aqui fixo, com 100 pontos, a cada execução aqui eu tenho um valor diferente. Quão sensível é a minha simulação com relação a esse parâmetro? Se eu repetir esse processo várias e várias vezes, como é que fica a média e o desvio padrão dessas diferentes simulações? Uma coisa que eu poderia fazer é apertar o valor dessa célula, repetir a execução dessa célula aqui várias e várias vezes e ir anotando esse valor aqui num pedacinho de papel. Vamos lá, repetir esse processo 10 vezes e aí eu vou anotando esses valores. A cada vez que eu faço essa repetição, eu vou ter um valor diferente, e aí depois eu posso calcular a média e o desvio padrão. De novo, só que ao invés de ficar aqui repetindo o processo várias e várias vezes e anotando esse valor, eu posso usar o computador para fazer essas repetições para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses comandos aqui, em que eu uso para fazer uma simulação, sendo que nessa simulação eu repito o processo 100 vezes. Eu vou pegar tudo isso aqui e colocar dentro de um segundo laço em que eu vou repetir o processo, eu vou repetir a simulação inteira várias vezes, que é o que eu fiz nessa célula aqui de baixo. Então, nessa célula aqui de baixo, eu peguei essas linhas aqui e coloquei dentro de um segundo laço, que é esse laço aqui de fora. Então, esse laço aqui de dentro é aquele que sorteia os pontos dentro do quadrado. N quad vezes. Nesse laço aqui de fora, eu repito essas simulações 10 vezes. Em que esse 10 aqui está dentro dessa variável TOT sim, total de simulações. Então, nesse segundo laço aqui, ó, eu repeti essa simulação TOT sim vezes. 10 vezes. Então, aqui foi o resultado de π para a primeira simulação, aqui para a segunda, para a terceira, para a quarta, e assim por diante. Se eu quiser repetir, ao invés de 10, eu quiser repetir 5 vezes, eu poderia trocar aqui de 10 para 5. Então, só vou gerar aqui 5 repetições. Se ao invés de 5, eu quiser calcular 30 vezes, se eu quiser fazer 30 repetições, eu poderia trocar ali, ó, o total de simulações de 5 para 30, e aí eu teria 30 simulações diferentes. Para cada uma delas, eu teria um valor de π diferente, um valor de π aproximado diferente.
Se eu quiser voltar aqui para 10 vezes, eu teria aqui as 10 simulações diferentes. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma simulação em que eu sorteio n quad vezes, em que n quad é igual a 100, então eu vou sortear 100 pontos. E eu estou repetindo essa simulação TOT sim vezes, em que TOT sim é igual a 10. Então, eu estou fazendo 10 simulações com 100 pontos. E aí, se eu quiser saber o quanto, como que a minha simulação, qual que é o desempenho da minha simulação, eu poderia, por exemplo, pegar esses valores aqui que eu estou sorteando, que eu estou simulando de π, e calcular, por exemplo, uma medida de centralidade e uma medida de dispersão. Eu poderia calcular a média e o desvio padrão dessas simulações aqui, para poder saber qual que é o quão bom está sendo a minha simulação. Quanto eu estou calculando valores perto de uma média e como que eles estão dispersos. Então, eu poderia pegar esses valores aqui, salvar em um arquivo, por exemplo, e carregar no NumPy, no Pandas, para poder calcular a média e desvio padrão. Eu poderia fazer isso na mão, fazendo um cópia e cola aqui desses valores para um arquivo, ou, como eu vou mostrar nessa célula aqui de baixo, eu posso pedir para o próprio computador criar esse arquivo para mim e já armazenar esses valores lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a diferença daqui para cá? Ao invés de imprimir esses valores aqui na tela, eu vou salvar esses valores dentro de um arquivo para eu poder analisar esses resultados depois. Existem diversas maneiras de fazer isso, mas o que eu vou fazer aqui é um processo bem simples, em que eu simplesmente abro um arquivo. Então, eu vou criar um arquivo. Então, essa linha aqui, ela cria um arquivo chamado simulação1.csv, e eu vou criar esse arquivo para escrita. O W aqui é que eu quero criar um arquivo para escrever, né? Então, ele vai criar um arquivo em branco para eu poder escrever lá dentro. E para poder escrever esse arquivo já no formato certinho, em que os valores são separados por vírgula, eu vou usar essa função aqui, esse csv.writer dessa biblioteca CSV, em que ele já formata para mim bonitinho as linhas e as colunas separadas por vírgula, para eu poder ler depois com pandas. Então, isso aqui é uma função desse módulo aqui, CSV, que já salva para mim bonitinho o resultado, as colunas, para eu poder ler no pandas. E esse cara aqui permite que eu escreva uma linha e eu passo uma lista de valores e ele já salva essa lista separada por vírgulas, como aqueles arquivos que a gente estava usando lá no começo da disciplina para carregar com pandas. Então, aqui eu estou escrevendo o cabeçalho,
Então, eu vou ter uma coluna chamada simulação, uma coluna chamada nquad, uma coluna chamada ncirc, uma coluna chamada pi e uma coluna chamada erro, em que eu vou gravar lá o número da simulação, quantos pontos eu gerei dentro do quadrado, quantos pontos desses que eu gerei caíram dentro do círculo, qual é o valor de π daquela simulação e qual que foi o erro daquela simulação com relação ao valor de maf.π. E aqui dentro do meu laço, ao invés de imprimir na tela, como eu estava fazendo aqui, com o comando print, eu vou trocar por um escreve linha aqui, né, um write row, em que eu escrevo os valores das variáveis dentro do arquivo. E aí no final, eu tenho que fechar o arquivo para dizer que eu não preciso escrever mais, que eu não vou escrever mais nada e que o arquivo está pronto. Se eu não fechar, se eu for tentar ler depois, pode ser que dê um erro ou que um pedaço do arquivo não fique gravado. Quando eu fecho, eu garanto que tudo que eu mandei escrever vai estar escrito lá quando eu for ler aquele arquivo. Tudo bem? Então a diferença daqui para cá é que ao invés de eu escrever na tela, eu estou escrevendo em um arquivo. Então, se eu executar aqui agora esse código, ele gera aqui, ó, esse arquivo simulacão1.csv, que tem aqui 10 linhas mais o cabeçalho com os valores que eu mandei gravar. Então, aqui é a coluna simulação, a coluna nquadre, a coluna ncirc, a coluna pi e a coluna erro. Eu poderia salvar no Google Drive, como a gente estava lendo do Google Drive, eu poderia pedir para salvar no Google Drive, ao invés de salvar aqui no ambiente Colab. Nesse ambiente Colab aqui, se eu desconectar, se eu fechar a página, quando eu entrar de novo, esse arquivo vai ter sumido. Porque ele vai, quando ele desconecta, né, quando eu fecho a página, ele apaga esses arquivos aqui. Então, esses arquivos eles só são acessíveis enquanto eu tiver com a página aberta. Se eu quiser salvar esse arquivo aqui, guardar esse arquivo, eu poderia vir aqui e fazer o download a salvar lá no Google Drive. Mas aqui, para simplificar, eu acabei gravando aqui no próprio ambiente Colab. E se a gente quiser, eu posso vir aqui e pedir para fazer o download desse arquivo para eu poder guardar, para analisar ele depois. Tudo bem? Ah, bom, uma vez que eu criei esse arquivo, eu posso carregar ele com pandas, como a gente estava fazendo desde lá das primeiras aulas. Então aqui, ó, eu usei o pandas para carregar o arquivo e mostrei as 5 primeiras linhas desse meu arquivo. Então, a primeira linha, a segunda, a terceira
e assim por diante. Uma vez que eu carreguei o arquivo com pandas, eu posso usar os métodos que a gente estava vendo para analisar o resultado, para analisar a base de dados, para analisar o resultado da minha simulação. Então, aqui, ó, eu estou imprimindo a média na pi e o desvio padrão da coluna pi. E aí eu estou imprimindo o desvio padrão da coluna erro e o erro mínimo e o erro máximo. Então, aqui a média das 10 simulações que eu fiz, o valor de π é 3,12 e o desvio padrão deu 0,11. O desvio padrão. Aqui, desvio padrão, tá errado. O desvio padrão da coluna erro deu 0,04. O erro máximo foi 0,18 e o erro mínimo foi 0,02. Aí, se eu estiver contente com esse desvio padrão aqui, tudo bem. Ou se eu quiser diminuir, ou se eu quiser testar alguma variação, eu poderia vir aqui, por exemplo, e aumentar o número de simulações de 100 para 1.000, para 10.000, para 100.000, para 1.000.000, enfim. E aí analisar o resultado e decidir se a minha simulação está ok ou eu preciso repetir a minha simulação com um número de pontos diferente. E aqui eu só estou fazendo um gráfico em que aqui, ó, no eixo X eu coloco as 10 simulações, né? Então, aqui a primeira simulação, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante, as 10 simulações. E além das 10 simulações, eu estou usando esse comando aqui, xsHline, que coloca uma linha constante aqui, um valor de y constante, e eu coloquei como referência essa linha em vermelho, que tem o valor de π da biblioteca MAF, maf.pi. Então, aqui é o valor de π, a constante π da biblioteca MAF, que está representada na linha vermelha. E aqui, essa linha em azul tracejado, eu coloquei a média da coluna π nessa linha aqui. Quanto mais perto essas duas linhas estiverem, melhor é a minha simulação. E os pontos aqui dão uma ideia da dispersão das simulações com relação à média. Tudo bem? Então, aqui eu estou usando pandas para analisar o resultado da minha simulação. Bom, só para fechar a aula de hoje, e só para ilustrar o quanto flexível a gente, quanta flexibilidade a gente tem por usar uma linguagem de programação, nesse caso aqui, a gente está fazendo simulação com 10 repetições, e em cada repetição eu sorteio 100 pontos. Imagina que eu quero analisar a influência
desse parâmetro aqui, a influência do número de pontos que eu sorteio dentro do meu quadrado. E eu quero repetir esse processo com um número diferente de pontos. Eu quero fazer uma simulação com 100, 500, 1000 e assim por diante. Então, o que eu fiz aqui nessa outra célula? Eu criei uma lista com o número de pontos que eu quero usar para sortear dentro do quadrado em cada simulação. Então, eu quero fazer simulações sorteando 100 pontos dentro do quadrado. Eu quero fazer simulações sorteando 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 e 100.000. Então, eu quero, para cada valor dentro dessa lista aqui, eu quero fazer simulações em que eu sorteie esse número de pontos aqui dentro do meu quadrado. E ao invés de fazer 10 repetições, como eu estava fazendo aqui em cima, 10 repetições, 10 repetições para cada valor para esse único valor aqui de n quadri, para cada possível valor dessa lista aqui, eu quero fazer 100 repetições. Então, eu coloquei aqui um terceiro laço. Esse laço aqui, de dentro, é aquele que sorteia os pontos. Esse segundo laço aqui é aquele que faz as repetições. Então, eu vou repetir esse processo TOT sim vezes, né? Um total de simulação vezes. E esse terceiro laço aqui percorre essa lista. Para cada iteração desse laço aqui, eu vou usar um valor diferente aqui do número de pontos dentro do quadrado. Então, primeiro o número de pontos dentro do quadrado vai ser 100, depois vai ser 500, 1000, 5000 e assim por diante. Então, eu tenho um laço dentro de um outro laço, dentro de um outro laço. Esse laço aqui percorre essa lista. Esse segundo laço repete a simulação esse número de vezes. E esse terceiro laço aqui é o que faz a simulação. Sorteia os pontos e calcula quantos pontos caíram dentro do círculo. Se eu executar agora aqui esse código, veja que ele demora até um pouco mais aqui para ser executado. Ele demora uns 30, 40 segundos, mais ou menos. E aí ele gerou esse segundo arquivo aqui, em que ele tem 700 linhas. Pra... Por que ele tem 700 linhas? Porque eu tenho dentro dessa lista aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamanhos diferentes, 7 quantidades diferentes de pontos que eu vou sortear dentro do quadrado. E eu tenho, para cada um desses caras, eu tenho 100 simulações. Então, 100 vezes 7, 700. Então, aqui tem as 10 primeiras simulações. Deixa eu colocar aqui para mostrar 100. Então, aqui eu tenho as 100 simulações com 100 pontos, as 100 simulações com 500 pontos, as 100 simulações com 1000 pontos, e assim por diante, até que aqui no final eu tenho as 100 simulações com 100.000 pontos.
E aí eu posso carregar esse arquivo aqui com pandas. Aqui está uma amostra aleatória desses arquivos. E aí eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de caixa, né, um box plot, em que aqui no eixo X eu tenho aqui quantos pontos eu sorteei dentro do quadrado. E aqui ele vai gerar o box plot da simulação. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, ó, com 100 pontos dentro do quadrado, esse meu box, essa minha caixa, ela está bem grande. Então, os valores aqui eles são bem dispersos. Fazendo 500 pontos dentro da caixa, o valor, o tamanho do box aqui, a amplitude do box diminuiu. Então, com 500 pontos dentro da caixa, eu tenho uma variabilidade menor do valor de π. Com 1000 pontos dentro do box, dentro da caixa, do quadrado, perdão, o box diminuiu mais um pouco. Com 5.000 pontos, 10.000, 50.000 e 100.000. Quer dizer que eu estou vendo a influência do número de pontos dentro do quadrado na minha simulação. À medida que eu vou aumentando o número de pontos dentro do meu quadrado, a variabilidade da minha simulação vai diminuindo. Eu vou tendo a simulação, o valor de π das 100 repetições das simulações vai ficando mais perto, mais próximo do valor de π da biblioteca MAP. Vejam que as médias elas estão bem próximas aqui, mas a variância é bem diferente de um conjunto de simulações aqui para o outro. Conseguiram perceber aqui a interpretação desse gráfico aqui? Ao invés do gráfico, eu poderia calcular as estatísticas descritivas, né? Vou dar um describe aqui da biblioteca Pandas. Então, aqui tem as médias, e agrupar aqui pelo número de pontos dentro do quadrado. Então, aqui tem as médias do valor de π para 100, 500, 1.000, 5.000, até 10.000 pontos. As médias, elas são bem parecidas. Quer dizer, as médias, elas estão bem próximas aqui da linha. Mas o desvio padrão, ele vai diminuindo aqui, ó. Desvio padrão 16, 7, 5, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 6 e 0, 0, 5. O valor mínimo aqui também vai se aproximando de π aqui, ó. Então, mínimo com 100 pontos é 2,7 e com 1.000 pontos o valor mínimo foi 3,12. E o valor máximo também ele vai diminuindo, vai ficando mais próximo do valor de π. O máximo na simulação com 100 foi 3,52. E aqui, com 100 pontos e com 100.000 pontos, o máximo foi 3,15, quer dizer, bem mais próximo do valor de π, 3,14, 16, e assim por diante. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico em que eu coloco, pegando essa coluna e essa coluna. Para a gente ver essa relação, né? Então, aqui a média é mais ou menos constante. E o valor mínimo de cada simulação, ele vai aumentando até chegar bem próximo aqui do valor de π. E o valor máximo vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o número de pontos dentro do quadrado, até chegar bem próximo do valor de π.
Então, aqui eu tenho em azul essa coluna, em verde essa coluna mínimo, e em laranja essa coluna, que é o valor máximo. Eu posso calcular, por exemplo, a correlação entre o máximo e o mínimo. Isso aqui vai dar uma correlação negativa, porque enquanto um está aumentando, enquanto o mínimo está aumentando, o máximo está diminuindo. Então é esperado que a gente tenha aqui uma correlação forte negativa aqui, ó. Deu quase ponto menos 1. É fácil de perceber aqui, né? Porque o máximo está aumentando e o mínimo está diminuindo em direções contrárias. Então essa correlação aqui tem que ser forte negativa. Eu posso calcular a correlação dessa linha verde com a linha azul, que vai ser uma correlação negativa, porque essa aqui está diminuindo e essa aqui está constante, mas não vai ser tão forte assim. Ou a correlação dessa linha laranja com essa aqui, que vai ser uma correlação positiva e não tão forte. Então aqui as correlações deu 0,6, 0,7, como esperado. Eu posso calcular uma correlação do número de pontos com a variância. Então, à medida que o número de pontos está aumentando, a variância vai diminuindo, que é o que a gente observa aqui, né? À medida que o número de pontos vai aumentando, a variância vai diminuindo. O desvio padrão, né? Variância. Então, o desvio padrão vai diminuindo. Então, eu tenho aqui uma correlação negativa entre essas duas variáveis. E aqui eu estou vendo as estatísticas da coluna erro. Então, o erro médio vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o número de quadrados. A variância do erro também vai diminuindo. O valor e o valor mínimo e máximo do erro também vão diminuindo, porque todo erro vai diminuindo. Bom, tem aqui algumas variações para vocês testarem, alguns exercícios aí, depois vocês abram o caderno e tentem brincar um pouquinho. E a gente vai ter também, entre hoje, não sei se foi enviada ontem ou vai ser enviada hoje, a última lista de exercícios para entrega lá no Moodle. Então só vai ter mais uma lista, que é a lista dessa semana. Semana que vem não vai ter lista. E aí vocês têm mais tempo para trabalhar no projeto.